Olá, começa agora o Indústria Mais RN, o programa da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte que traz os assuntos mais relevantes da economia e do setor industrial, debate o desenvolvimento do Estado e temas nacionais. Hoje recebemos o gerente do Núcleo de Planejamento Estratégico Contínuo da FIERN, o Mais RN, Pedro Albuquerque. Formado em Gestão de Políticas Públicas, Governança, Economia e Planejamento Urbano e Metropolitano pela UFRN, Pedro é bacharel em Direito e mestre em Estudos Urbanos e Regionais. Desde 2016, ele integra a equipe do Mais RN. Pedro, muito obrigada por sua presença hoje aqui no Indústria Mais RN. Eu que agradeço, Julisca. Vamos começar então falando sobre o que está no seu dia a dia de trabalho desde 2016, como eu disse há pouco, que é o Mais RN. No que é que consiste, Pedro, essa rotina de trabalho do Núcleo de Planejamento Estratégico da FIERN? Quais são as principais atividades que vocês desenvolvem atualmente? Hoje no Mais RN, na nossa rotina do dia a dia, boa parte dela se volta para levantar indicadores estratégicos, mapear dados de bancos públicos, por exemplo, como dados do governo, dados dos municípios, dados fiscais. A gente pega esse banco de dados, a gente trata essas informações, a gente sistematiza essas informações e o mais importante, a gente analisa essas informações. O nosso, digamos assim, o nosso principal objetivo é a orientação na tomada de decisão. E não se toma decisão sem dados nem informação. Então, o que o Mais RN hoje se destina é a mapear um maior número, né, de dados e informações e orientar melhor a decisão, seja de gestores públicos, através de políticas públicas, seja atores privados nas suas empresas ou federações. Atores privados, por exemplo, que desejam investir no Rio Grande do Norte e procuram, através do Mais RN, informações sobre áreas que são tendências, por exemplo? O nosso grande objetivo no Mais RN, com nossas tomadas de decisão orientada, é, na verdade, dois grandes marcos. O primeiro seria atrair investimentos para o Rio Grande do Norte. Então a gente precisa mapear dados e informações que mostrem que o Rio Grande do Norte é um potencial, que tem alternativas, que nós temos vocações e nós temos inúmeros, digamos assim, ativos competitivos que poderiam atrair investimentos. Um outro objetivo nosso seria a retenção e o desenvolvimento daqueles investimentos já existentes, ou seja, inovação nas indústrias locais, adensamento de cadeias locais. Então nós trabalhamos nessas duas variáveis, a atração e desenvolvimento dos locais. Mas não foi assim desde o início do Mais RN, não, né, Pedro? Como foi que começou o Mais RN? Como é que ele se apresentou inicialmente à sociedade e por quais etapas ele passou até chegar a esse perfil atual? Perfeito, realmente. A gente não começou com esse mote, a gente não começou com esse objetivo. O Mais RN, na verdade, ele nasce em 2014 com um documento chamado Mais RN 2015-2035. Esse documento ele está disponível online, ele está disponível inclusive fisicamente para as pessoas que quiserem conhecer, e ele é considerado o maior diagnóstico já realizado no estado do Rio Grande do Norte. Então, assim, é um marco, não só para a gestão pública, mas para toda a sociedade potiguar, que em 2014 passou a contar com um grande documento que hoje orienta inclusive pesquisas acadêmicas na universidade. Quando você fala em diagnóstico do Rio Grande do Norte, você fala em diagnosticar que áreas do nosso estado? Apesar de estarmos na Federação das Indústrias, o Mais RN ele é multidisciplinar. Porque quando a gente fala em desenvolvimento, a gente não tem como segregar setores nem áreas. Tanto é assim que o Mais RN, em documento, ele tem 4 grandes dimensões. Nós trabalhamos com empreendedorismo potiguar e aí a gente envolve agricultura, comércio, serviços, a indústria. Nós temos também a parte da educação e qualificação. Outra variável é o Estado eficiente e órgãos de governo. E, por fim, a infraestrutura e logística. Então, nós trabalhamos nessas 4 variáveis e veja que a gente vai muito além da indústria. A gente está pensando em cadeias produtivas, seja do agro, seja cadeias produtivas do turismo, seja os serviços avançados como a área de TI, ou mesmo o nosso foco, a indústria. E a indústria é construção, é extração, é indústria de transformação e por aí vai. E vocês também levantam dados no Mais RN sobre educação, sobre segurança pública? Isso. No Mais RN original, o documento de 2014, foram mapeadas 235 ações estratégicas para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Se eu fosse explicar metodologicamente, o Mais RN ele é uma metodologia prospectiva, que significa dizer que lá em 2014 foram
pegos dados gerais da economia do Rio Grande do Norte, e educação, saúde e tudo mais, e foram feitos prognósticos para o futuro. Foram realizados 4 cenários. Um cenário seria se nós atendêssemos às 235 ações que o documento propunha na época. E um cenário, também objetivo lá, seria o cenário sem um pacto pelo Mais RN. E aí a gente trabalha com cenários, ou seja, nem tanto ao mar nem tanto à terra. O que a gente tem é exatamente um meio termo de muitas ações que foram tomadas, outras não, e a gente acompanha isso, seja na área da educação, da qualificação, seja do estado eficiente, licenciamento, por exemplo, segurança jurídica, ambiente de negócios favoráveis e por aí vai. Pedro, é possível se prever o futuro com a ferramenta como o Mais RN? É interessante você falar isso porque o Mais RN, à medida que começou a trabalhar com mais informações, mais cruzamentos de dados, construção de plataformas, o nosso setor acabou se tornando uma espécie de oráculo. A busca de entender o que é que vai acontecer. O que é, na verdade, possível de acontecer. Então, o Mais RN, lá atrás, que era um documento que acompanhava essas informações, começou a fazer estudos prospectivos. Ou seja, olhando para o passado, o que é que eu posso esperar para o futuro? E aí é onde a gente brinca que é uma tentativa de adivinhar o futuro. Então, novas tecnologias, novas cadeias produtivas, novas legislações, por exemplo, que poderão surgir, e tudo isso observando não só o cenário nacional, mas também internacional. Então a gente tenta mesclar tudo isso e a gente não adivinha o futuro, mas a gente busca traçar cenários e orientar a tomada de decisão hoje para a construção daquele futuro que a gente quer, que está lá no cenário do 2014, do Mais RN, que é um pacto. A partir dessa projeção de ambientes, de tendências, o Mais RN foi evoluindo para se tornar o Mais RN digital desde o ano passado. E esse Mais RN digital não é mais um documento único, né? Como é que ele funciona hoje em dia? A pandemia, o início da pandemia foi um marco para o nosso setor aqui na Federação das Indústrias. Antes da pandemia, nós estávamos nos organizando para trabalhar com plataformas e metodologias digitais, porque nós percebíamos que, por mais que nós tivéssemos um grande diagnóstico, um documento com, sei lá, mais ou menos 400 páginas e por aí vai, as pessoas acabavam não lendo o documento. E a gente tinha essa dificuldade que as pessoas conhecessem o Mais RN, porque são muitos conteúdos. E aí a gente começou a pensar na ideia de desembrulhar o Mais RN. E desembrulhar alguma informação hoje é irreversível. São dados, plataformas, redes sociais, indicadores, tudo na palma da mão, tudo fácil, intuitivo, com base naquela metodologia do storytelling. Então, nós começamos a parar e pensar como é que a gente vai desembrulhar o Mais RN, que é um documento, para esse mundo que tem todos esses determinantes. Levando em conta, inclusive, Pedro, que não é nada mais estático no mundo de hoje, né? As coisas mudam muito rápido e as informações e os dados também se atualizam com muita rapidez. Exato. E isso era uma das dificuldades que nós tínhamos no Mais RN enquanto documento. Porque se todo dia nós analisávamos o cenário do Rio Grande do Norte, do Nordeste, do Brasil, do mundo, e alguma coisa mudava, nós não conseguíamos ir no documento físico e alterar. Porque o documento já está impresso, já está editado. Então acontecia o quê? A gente atualizava as informações, mas o documento original estava lá, parado em 2014. Foi quando a ideia de uma plataforma dinâmica e interativa surgiu, por conta também de um software hoje disponível, que é o Microsoft BI, que é o Business Intelligence, que é uma plataforma dinâmica que permite cruzar dados e na verdade, acesso público. E aí, nós, através do BI, pensamos exatamente no desembrulhamento do Mais RN. Pegamos aquele conjunto de dados e informações que estavam em um documento, transpomos para uma plataforma digital, e essa plataforma digital hoje, ela está de acesso, é uma página só, inclusive, é um dashboard, que é um painel interativo, e ele tem todas as informações praticamente que as 400 páginas do Mais RN, e tudo pode ser atualizado dia a dia. E a atualização dessas informações ocorre com qual periodicidade? Depende da informação. Nós temos dados quantitativos, por exemplo, que nós temos atualização semanal, como o Boletim Focus do Banco Central. Nós temos atualização mensal, como o CAGED, que é do Ministério do Trabalho e acompanha o saldo de empregos. Nós temos atualização anual, como a RAIS, que é do Ministério da Economia, que acompanha o número de empresas existentes no Estado, no Brasil.
E aí, cada dado ele tem uma periodicidade diferente. Hoje, nós atualizamos em torno de 40 indicadores em mais de 25 plataformas, dentro do nosso link lá do Observatório da Indústria. E aí, nesse link, você tem acesso a esses 40 indicadores de atualização semanal, mensal, trimestral ou mesmo anual. E a gente tem buscado também fazer análise desses indicadores, porque uma coisa é você ver um gráfico, outra coisa é você entender o que esse gráfico quer comunicar e como é que ele impacta o seu dia a dia, seja você no serviço público, seja você na iniciativa privada. E vocês fazem isso por meio de e-books, por meio de análises, de relatórios? Isso. Hoje os produtos do Mais RN se dividem, por exemplo, boletins informativos, e aí esses boletins são semanais, e aí qualquer indicador que naquela semana foi publicado, saiu, foi atualizado, modificado, nós publicamos rapidamente, é coisa bem resumida em uma página, e aí nosso objetivo nesses boletins é as redes sociais mesmo, as mídias, você poder compartilhar pelo WhatsApp. Nós temos os cadernos, que são os e-books, cadernos digitais. Esses nós nos detemos mais para análise. Então nós pegamos uma série histórica, por exemplo, recentemente saiu o dado do IDEB, que é a educação básica, a qualidade da educação. Foi muito discutido, e aí o que é que nós no Mais RN fizemos? Nós pegamos toda a série histórica do IDEB, hoje disponível no INEP, que é a plataforma do Ministério da Educação. Nós pegamos para todos os estados do Brasil e fizemos uma grande análise sobre quais são os estados que estão conseguindo melhorar, enquanto melhoraram, quais são os estados que pioraram. E aí, no segundo momento, entender por que esses que melhoraram, melhoraram. Ou seja, quais foram as políticas públicas adotadas, quais foram as medidas adotadas, porque a ideia do Mais RN não é análise por si. A análise ela é um meio da gente propor uma tomada de decisão. Então, nossa ideia com essa análise, por exemplo, do e-book que está disponível, é que outras pessoas possam, com base nessas informações, tomar uma decisão orientada por evidência. Pedro, não dá para falar sobre essa virada de chave do Mais RN que você mencionou, sem falar pelo menos rapidamente sobre o papel do Mais RN na pandemia, na questão da orientação com relação ao poder público naquela época, no momento em que não se sabia se devia abrir o comércio, devia fechar a indústria, as pessoas poderiam voltar a circular. Um momento que nós vivemos em 2020 de muita dúvida e de muita insegurança e necessidade de dados. Como foi que o Mais RN atuou junto com o governo do estado? Esse foi um momento para a gente histórico. Eu posso dizer que eu acho que a gente dificilmente vai viver outro momento como esse na federação, como o que nós vivemos na época da pandemia. A história é muito interessante. Tudo começa numa reunião de diretoria, onde a Europa já enfrentava o início das questões sobre o que estava acontecendo e tudo mais. Fechamento de comércio. Isso estava muito embrionário ainda lá na Europa. E aí, nós no Mais RN, como a gente acompanha o que está acontecendo no mundo, entrou no nosso radar isso que já estava acontecendo na Europa. E a gente começou a pensar se isso chegaria no Brasil ou não. Imagina, nessa época ninguém imaginava que a pandemia ia tomar o tamanho que tomou, mas no Mais RN a gente começou a acompanhar dia a dia essas informações. O que é que acontece? Chega à Fierne vários documentos de outras federações ligando um sinal amarelo sobre as indústrias têm que pensar na segurança, tal. Se isso acontecer no Brasil, se a pandemia chegar aqui, o que é que o Mais RN fez? O Mais RN parou e começou a coletar todos os dados, informações, agendas e notícias que estavam acontecendo já no Brasil, notadamente no Sul e na Europa. Com base nessas informações todas, nós fizemos um grande documento e esse documento foi pauta em uma das reuniões de diretoria da Fierne. Quando nós colocamos que aquele cenário poderia piorar aqui no Brasil e o Rio Grande do Norte, evidentemente, estaria no contexto, o presidente Amaro, ele entendeu o recado que o mundo estava dando e a primeira orientação de Amaro, como presidente, foi reunir outras federações e montarmos junto um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho foi formado, ele foi coordenado por José Bezerra Marinho, hoje coordenador do Mais RN, e o nosso primeiro trabalho nesse grupo foi entender o que cada setor já estava produzindo. O Mais RN, como um hub de informação, agregou todas essas informações e no segundo momento nós começamos a buscar os especialistas. E aí a gente criou um programa interno chamado Sala de Situação.
A sala de situação é uma metodologia onde você coloca um grande problema no centro e nós buscamos os parceiros fora da federação ou mesmo aqui dentro, mas todos aqueles envolvidos, e nós coordenamos uma busca de solução. Criamos uma sala de situação para a pandemia com base nos dados do GT e aí trouxemos, por exemplo, universidade, trouxemos governo local, governo estadual, e aí isso foi se desenrolando em torno de uma agenda de trabalho. E, paralelo a isso, o Mais RN começou a construir plataformas de acompanhamento diário dos dados. Na época, a CESAP publicava em PDFs diários, e o que nós fazíamos aqui era pegar os PDFs e transformar num banco de dados. No segundo momento, o LAI surge como um grande parceiro desse grupo de trabalho. O laboratório da de UFRN, inovação, né, de inovação, que foi quem fez, inclusive, o controle da vacinação posteriormente? Isso. O LAIS, ele é reconhecido mundialmente na capacidade tecnológica de construir plataformas, de dar soluções inovadoras. E aí, no momento que ele adentra esse grupo de trabalho, o LAIS se torna responsável por todo o acompanhamento estatístico e metodológico na parte de dados e informações. Então, o Mais RN fica na parte de articulação e tomada de decisão política, com base nos dados que o LAIS ia produzindo junto agora nessa grande sala de situação. E aí a coisa foi desenrolando e o Mais RN ficou responsável por produzir os protocolos de abertura por setor. Então o que é que acontece? O que é que a gente tem que fazer para um cabeleireiro abrir? O que é que a gente tem que fazer para uma academia abrir? Existe diferença de academia com ar-condicionado e sem ar-condicionado? O que fazer para as escolas abrirem? Também entrou Escolas, nesse processo? creches, considerando a diretriz inicial do presidente Amaro foi o seguinte: essa não é uma crise de saúde e essa não é uma crise econômica. Essa é uma crise social. Então a resposta tem que ser exatamente imbricando essas duas variáveis. Não adianta dar uma resposta econômica e esquecer da saúde e vice-versa. Mas você tem muito a me contar, eu tenho certeza, a respeito dessas parcerias que o Mais RN constrói com a sociedade, inclusive com as instituições de ensino, e soluções que o Mais RN produz a partir dessas parcerias. Mas daqui a pouquinho, porque agora o Indústria Mais RN vai para um breve intervalo e voltamos já já com Pedro Albuquerque nos falando em detalhes como funciona na prática o Mais RN. Até já! O Mais RN em Ação atua com uma metodologia de tríplice hélice, firmando parcerias com entidades do poder público, empresas privadas e instituições de ensino superior. Essas articulações resultam em bases sólidas para a realização de acordos de cooperação técnica, grupos de trabalho temáticos e salas de situação. Identificam e criam soluções para diversos setores da economia. É uma das frentes de atuação do Mais RN, Núcleo de Planejamento Estratégico da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, que atua pelo desenvolvimento da economia. Além de construir soluções no Mais RN em Ação, o núcleo ainda coopera e promove consultorias para os setores do sistema indústria, como também opera o Observatório da Indústria. Conheça o Mais RN Digital. Estamos de volta com o programa Indústria Mais RN, uma realização da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte. E o nosso entrevistado de hoje é o gerente do Núcleo de Planejamento Estratégico Contínuo da FIERN, o Mais RN, Pedro Albuquerque. Pedro, a gente vinha falando antes do intervalo sobre a atuação do Mais RN na pandemia e como o Mais RN naquele momento colaborou na construção dos protocolos de retomada que foram tão importantes, tão fundamentais e acabou tendo esse papel de interação com a sociedade como um todo. Quando a gente fala em Mais RN, logicamente a gente está falando da FIERN, porque o Mais RN é um setor, né, um núcleo que pertence à Federação das Indústrias do Estado. Mas aí eu lhe pergunto, a partir dessa experiência da pandemia, começaram a surgir os termos de cooperação com outras instituições. Eu queria que você contasse para a gente como é que funciona, por exemplo, com as instituições de ensino do Estado, as principais, a UFRN e a UNP. A pandemia ensinou que nós não conseguimos resolver os problemas complexos da sociedade sozinhos. Então, aprendemos com a pandemia e começamos a reproduzir a metodologia de buscar as parcerias. E é onde surgem os acordos de cooperação técnicos, ACTs. O ACT é um documento jurídico, ele é normativo, ele tem inclusive legislação federal que baseia ele. E é basicamente uma forma de dar segurança jurídica, inclusive hoje com a questão da transação de dados, para que instituições parceiras possam desenvolver trabalhos conjuntos em torno de pesquisas, planejamento.
O nosso primeiro acordo de cooperação técnica foi feito com o Ministério do Desenvolvimento Regional e, na sequência, a gente começou a fazer com as universidades. Isso tudo em torno de uma tríplice hélice. A tríplice hélice é a metodologia onde você tem em um dos braços as universidades, você tem no outro braço os órgãos públicos e no outro braço as empresas e a iniciativa privada. O Mais RN articula esses três. Os ACTs é o documento jurídico que nos permite trocar dados com essas parcerias todas. Hoje nós temos em torno de 18 parcerias e com as universidades nós começamos a trabalhar exatamente em torno da pesquisa. Pesquisa porque você tem inúmeros cursos na universidade, cursos que conseguem inclusive nos dar respostas que nós não conseguimos aqui encontrar. No caso de desenvolvimento, como setores da economia, no caso de gestão mesmo, tem vários cursos hoje na universidade e através da Pró-Reitoria de Extensão nós começamos a montar planos de trabalhos. É uma troca de conhecimento, de dados e informações. Isso, tanto com a Universidade Federal como com a ANP, onde a gente está iniciando agora o nosso projeto de trainee. Por quê? Nós temos aqui no Mais RN também um plano de formação de talentos. E aí, com o ANP, nós estamos começando a nossa primeira linha de trabalho de buscar desde o estagiário, e esse estagiário possa começar aqui no Mais RN e avançar aí depois no trainee e mesmo ser contratado. Perfeito, Pedro. Quando você fala em parcerias, aí eu lembro que existe um outro braço, uma subparte dessa tríplice hélice que você comentou, que é exatamente a prestação de serviços do Mais RN para instituições, entidades, e recentemente o Mais RN prestou serviço para o CREA, foi contratado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio Grande do Norte para desenvolver um trabalho que foi uma agenda de perspectivas e de propostas a ser entregue aos então candidatos ao governo do estado. Como é que foi feito esse trabalho e como é essa prestação de serviço que o Mais RN pode fazer a órgãos e instituições? Esse trabalho nós corremos todo o Rio Grande do Norte com nossa equipe, fomos a Pau dos Ferros, Mossoró, Açu, Caicó, rodamos esse estado, conversamos com mais de 200 pessoas, foram quase 15 horas de áudios gravados em entrevistas com especialistas e o resultado foi uma grande agenda com 30 ações, ou seja, uma agenda muito objetiva, com 30 ações em que você conseguiria dizer o que é para fazer, quem são os stakeholders dessa ação e quais são os casos de sucesso hoje no Brasil que o Rio Grande do Norte poderia se espelhar para desenvolver. Essa agenda foi entregue ao CREA e o CREA tornou essa agenda a base da agenda de desenvolvimento da própria instituição. Excelente. E vocês também, além dessa prestação de serviço para o CREA, oferecem serviços para prefeituras, para os municípios, que é onde a vida acontece no âmbito local. Como é essa prestação de serviço para municípios? O Mais RN começou a buscar as prefeituras e propôs exatamente serviços super acessíveis, inclusive para os prefeitos, para podermos, junto com eles, trabalhar desde os diagnósticos de desenvolvimento local, a elaboração de projetos locais de desenvolvimento para acesso a recursos públicos. Por exemplo, às vezes a prefeitura ela tem uma demanda, um projeto, mas não consegue fazer esse projeto acessar o recurso, seja emenda parlamentar, seja um financiamento de um banco internacional. E o que nós fizemos no Mais RN foi estruturar um produto para assessorar esse prefeito nesse tipo de demanda. E existe também o braço, Pedro, do atendimento aos sindicatos que compõem a indústria, compõem o sistema Fierne. Vocês desenvolveram, por exemplo, para o Sindipesca, o BI da pesca. E eu queria que você comentasse como é que é feito esse trabalho de atendimento aos sindicatos e citasse outros exemplos desse serviço. Hoje, com os sindicatos, nós temos um trabalho excelente. Nós começamos com a plataforma dos sindicatos, ou seja, os 30 sindicatos hoje que estão na Federação das Indústrias, nós construímos 30 plataformas. Cada sindicato hoje consegue dizer quantas empresas, quem são e o mais interessante, qual é o meu volume de empregos gerados, quanto é que eu contribuo para a economia em termos de PIB e também aonde estão espalhadas todas as indústrias do meu setor. Todos os 30 segmentos hoje dos sindicatos têm acesso à sua plataforma pessoal. Além disso, alguns sindicatos demandam mais informações. Às vezes é um estudo prospectivo, às vezes é um projeto estruturante, e aí o Mais RN é um parceiro desses projetos subsequentes. Nós temos hoje um projeto desenvolvido com o Sindipesca, nós temos com o Sindiminerais, com a mineração, nós temos também com o CIFT, que é texto, confecção, e estamos aí caminhando para fazer com construção civil.
Inclusive, Pedro, vocês, além desse trabalho para os sindicatos, desenvolveram para a própria Federação das Indústrias uma agenda Caminhos do RN que apontou quais seriam os principais pontos que os entes públicos precisariam abraçar para que a indústria do Rio Grande do Norte se desenvolva. Em linhas gerais, você poderia mencionar quais foram esses indicadores que vocês encontraram? Isso. Na agenda Caminhos, a gente elencou questões como o desenvolvimento de uma política industrial, estudamos outros Que é uma estados. legislação, no caso. Isso, a política industrial é uma legislação que elenca quais são as bases, objetivos, parâmetros, programas, projetos estruturantes, áreas estratégicas em lei. Isso dá muita segurança jurídica para o gestor, porque independente de qual governo, A, B, independente de qual seja, há uma agenda de longo prazo para a indústria. E a indústria ela é estratégica para o desenvolvimento de qualquer estado. A política industrial é uma lei que vai garantir essa segurança jurídica e continuidade. Outras ações que nós colocamos, por exemplo, é a lei de concessões e a criação de um portfólio de projetos em concessões. O que é concessão? É a famosa parceria público-privada. Hoje, no Nordeste, praticamente todos os estados conseguem investir, mesmo diante de um problema fiscal, né, que é o baixo recurso, por exemplo, de vários estados, vários conseguem investir através de concessões. O Rio Grande do Norte é um dos poucos hoje que não tem nenhuma concessão nesses novos modelos acontecendo, em execução. Então, nossa proposta é que não só se faça a lei, mas também se crie um portfólio de projetos, seja na infraestrutura, nas redes de fibra ótica, seja na área de gestão de parques e por aí vai. Pedro, você como um especialista nisso, um estudioso do urbanismo, do desenvolvimento, da economia, eu lhe faço uma pergunta mais de percepção pessoal. Pelos seus estudos, pelo que você vivencia, o que é que você apontaria como um principal ponto de partida que o poder público precisaria investir no Rio Grande do Norte para gerar oportunidades, para desenvolver a economia do estado? Para responder essa pergunta, eu vou usar uma pesquisa que o Mais RN rodou, chamada a Pesquisa de Esperança Social. Essa pesquisa foi rodada nesse semestre e mostrou, dentre várias variáveis, o que é que está acontecendo, quais são os sentimentos dos potiguares em relação ao futuro. Foi uma pesquisa que ouviu a própria população, A própria população. Foi ao potiguar e perguntou qual era a expectativa dele. Exatamente. Ela rodou várias regiões, é uma pesquisa qualitativa e quantitativa, e o que nos chamou a atenção nessa pesquisa é que aproximadamente 60% dos potiguares pensam em sair do Rio Grande do Norte para encontrar alternativas de trabalho. Então, hoje, a grande demanda é trabalho, mas o que também nos chama a atenção é que trabalho ele só acontece no nível de qualificação quando você tem uma educação. Quando a gente olha os estados desenvolvidos desse país e mesmo os estados desenvolvidos do Nordeste, uma variável é comum a todos, é a qualidade da educação. E não só a educação superior, é a educação básica, fundamental, média, chegando inclusive na superior. O Rio Grande do Norte tem uma agenda urgente que é o resgate da qualidade da nossa educação, seja básica, fundamental e média. Isso, sem dúvida, é a base para a gente pensar em qualquer outro projeto de desenvolvimento. Agora sou eu que digo perfeito, Pedro. É isso mesmo. Sem a educação é difícil avançar nas outras áreas. É uma premissa. Pedro, eu quero agradecer muito sua presença aqui no Mais RN, no Indústria Mais RN, que leva também o nome do projeto que você gerencia junto, e pelas essas informações preciosas que você trouxe aqui para o nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez e me coloco à disposição para novas conversas. Agradeço a Pedro Albuquerque por participar desta edição do programa Indústria Mais RN e agradeço também a você que nos acompanha. O Indústria Mais RN é um programa da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte com novos temas e entrevistas a cada 15 dias, com transmissão pela Band Natal e também na TV Indústria, no canal do YouTube Sistema Fierne. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Até o próximo programa.